Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 35 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 35 em diante. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda as incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que a haviam acompanhado. E entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra. Senhor Jesus Cristo, nós vamos ao teu encontro e sabemos que o teu Espírito vem ao nosso encontro. O teu Espírito de verdade, de milagres e de curas também se deixa achar. Nesta noite invocamos o teu poder, o poder inerente à tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz iluminação à nossa mente, aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Pelo poder que há na tua palavra, Senhor Jesus Cristo, nos faz caminhar em esperança. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor pode trazer a vida, a ressurreição, com o poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas. Santo Espírito, eu te invoco sobre os meus sentidos. Usa-me para a pregação da palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Afasta e afugenta todo espírito imundo contrário à pregação da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos da Remanescente Cristã Filadélfia. Abençoe a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã glorificamos o Deus Altíssimo, Senhor Jesus, e ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra que teremos nesta manhã. Algo de interessante é observarmos que o nosso Deus, ele se deixa achar. O nosso Deus, ele destrói, ele dissolve toda a impregnação desse discurso que este Deus, o Deus judaico-cristão, criou o mundo. Se ele criou o mundo, ele o abandonou aqui para que os homens vivessem a sua própria sorte. Muito pelo contrário, o nosso Deus, ele veio na pessoa do Filho, se identificou conosco em forma humana, adquiriu natureza humana e ele realizou milagres. Ele veio para destruir e desfazer as obras de Satanás. Ele demonstra um breve fragmento aqui no capítulo 5, ele vem mostrar nesta gama de acontecimentos como ele verdadeiramente amou o seu povo, amou aqueles que, de certa forma, estavam agrilhonados pelo diabo, pelas enfermidades, perturbados. O Senhor Jesus Cristo amou a todos. O Senhor Jesus Cristo vai de encontro à pessoa que está prestes a morrer, vai de encontro àquele que já morreu e traz a vida. O Senhor Jesus Cristo é aquele que caminha conosco nas nossas aflições. Nessas breves experiências que eu citei aqui, pois pela questão do tempo eu não posso citar todos, nós vemos a atuação do Senhor Jesus Cristo. Algo de maravilhoso neste capítulo 5 de
Marcos é a ação do Senhor Jesus Cristo de ir a regiões que de certa forma haviam pessoas ou bem poucas pessoas que poderiam ser salvos e que a médio e a longo prazo poderiam ser missionários e desenvolverem a obra de Deus. Vemos que o Senhor Jesus Cristo, na sua obra missionária, ele atravessa o mar de Gadara e vai à região ali dos Gadarenos, dos Gerasenos, e ali o Senhor efetua um milagre. Algo interessante, porque o Senhor Jesus Cristo vai a essa região e ali existia toda uma miscigenação de culturas, a cultura judaico-cristã, israelita e também a cultura pagã. Naquela região existiam muitos gentios. Dá-se a entender que naquela região, por eles comerem porcos, se alimentarem e ali tratarem de porcos, era um povo que desobedecia à lei, pois a lei de Moisés proibia o consumo de carne suína e também lidar com esses animais. Isso era desprezado pela cultura judaica, mas o Senhor mesmo assim atravessa o mar e vai nessa região. Em um outro evangelho nós vemos que vieram 2 espíritos imundos. Dá-se a entender por notas arqueológicas que existiam muitos endemoniados que viviam ali entre os sepulcros, aquelas cavernas mortuárias onde se eram enterradas ali as pessoas que faleciam. Então existiam endemoniados habitando nos montes e nas cavernas. Vemos também que esse que recebeu a libertação do Senhor e que é tratado aqui no capítulo 5 de Marcos, a descrição de Marcos é que ele tinha uma força descomunal, pois tentavam prender esse endemoniado com correntes e ele quebrava as correntes, ele partia toda e qualquer corda ou qualquer corrente com que o aprisionassem. E algo interessante é que ele vem clamando e suplicando diante do Senhor e se prostra diante do Senhor. Algo interessante a tratarmos neste personagem que foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo é que por mais que ele tivesse no seu corpo, ele fosse o incubador de uma legião de demônios, pois até o próprio líder que conversa com o Senhor, que dialoga com o Senhor Jesus, diz que ele é legião, ele clama, esse homem vem diante do Senhor e se prostra diante do Senhor. Algo interessante é que os demônios o estavam oprimindo, mas esse homem, no pouco de lucidez que ele tinha, ele invoca ao Senhor com desejo de ser liberto dessa praga terrível, desses demônios, dessa legião de demônios que o atormentava. Pois quando ele chega próximo do Senhor Jesus clamando, ele se curva diante do Senhor e reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer toda a obra do diabo. Vemos que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, ele dialoga com este endemoniado e nos traz um grande ensinamento. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Não podemos ver com os nossos olhos, mas podemos ver pelas práticas, pelas atitudes, pela imoralidade que os agentes de Satanás assim praticam, que verdadeiramente o diabo tem oprimido as pessoas. Às vezes você não consegue ver o demônio pelo carro que a pessoa possui. Você não consegue ver os demônios pela casa ou pelos bens que a pessoa possui. Mas quando vemos ali a pessoa entregue aos vícios, entregue a práticas um tanto que fogem as regras de conduta que a palavra de Deus nos ordena, nós percebemos sim que esses demônios invisíveis aos nossos olhos estão oprimindo a vida das pessoas. Algo terrível que podemos ver até hoje nos meios de entretenimento é que alguns homens comuns, seres humanos, conseguem até às vezes realizar sinais semelhantes a esse endemoniado gadareno. Pela força e pelo poder que os demônios lhe concedem, eles conseguem quebrar corrente, conseguem até comer garrafas. Eu já vi isso e fiquei impressionado. A obra de um missionário no Oriente, ali numa aldeia onde existiam muitos endemoniados, e aquele endemoniado comendo uma garrafa de vidro. Então vemos que verdadeiramente, por mais que aquela pessoa
aparente ser normal, não imaginamos, mas pelo discernimento de espíritos percebemos que aquela pessoa tem e possui demônios. Ele roga ao Senhor e o Senhor o liberta. O Senhor promove a libertação, a emancipação dele, e vemos que ele, depois de liberto, já limpo, vestido, pois ele andava seminu ali naquele local, naquela região, ele pede e clama ao Senhor para ser o seu seguidor, para ser um missionário, um agente dele. E o Senhor o proíbe, o dizendo: vá para a tua casa, vá para a tua região e ali divulgue o que o Senhor realizou por ti. Então vemos aqui que o Senhor atende, nega o clamor daquele homem que fora endemoniado e que agora estava liberto. Em especial neste capítulo que nós lemos, nesse fragmento que nós lemos ainda no capítulo 5, vemos a experiência de Jairo, que se encontra do verso 21 em diante. Quando Jesus voltou do barco, no verso 21, quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então imaginamos que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha momentos muito vagos na sua agenda. Ele que tinha que construir a sua agenda para buscar poder e virtude e recompor as forças do seu corpo também. O mestre não parava um instante sequer. Eu imagino que quando ele abria a janela da casa onde ele estava repousando, ali já tinham pessoas de espreita, já esperando o Senhor Jesus Cristo se levantar para promover sinais, milagres. Uma multidão que vivia a exclusão, uma multidão que não tinha acesso à saúde, pobres, miseráveis, enfermos, oprimidos pelos demônios, como nós vimos no início desta mensagem, estavam ali trazendo seus enfermos emocionais, físicos e espirituais para que o mestre pudesse estar tratando e trazendo solução. Em alguns casos nós vemos que a adoração era deixada um pouco de lado. A grande massa, a grande multidão vinha atrás do Senhor Jesus Cristo em busca de soluções para os seus problemas. O que é muito comum nos dias de hoje, vemos as pessoas se dirigirem à igreja com o intuito de acharem, encontrarem a solução para os seus problemas. Veja que a grande multidão se aglomerava aonde o Senhor Jesus Cristo estava. Veja que no verso 22 chega então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus e prostrou-se aos seus pés. Mais alguém em destaque aqui no capítulo 5 de Marcos se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vimos que aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, e até os demônios que estão sobre a vida dele reconhecem que ele é o Santo de Deus. Veja agora em especial um mestre, Jairo, que era um homem destacado dentro da sinagoga. Imaginem pela posição que esse homem exercia, algumas barreiras e dificuldades que ele teve que transpor. Em especial, os da categoria dele ali, fariseus, saduceus, da casta dos sacerdotes, não gostavam muito de Jesus, porque sabiam que com o aparecimento do Senhor Jesus Cristo, logo logo o seu trabalho seria destituído, pois eram incompetentes para deter a demanda que o povo precisava naquela região. O povo precisava de verdades. E uma coisa é certa, os sacerdotes já estavam até se envolvendo com política, já estavam bem distantes. Haja vista quando o Senhor Jesus Cristo entra dentro do templo e encontra tamanhas irregularidades, descaracterizando por completo a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então imagine que muitos da categoria ali de Jairo não gostavam nem um pouco de Jesus. Mas uma coisa é certa, Jairo tinha na sua casa uma filhinha de 12 anos doente, de uma doença grave e crônica, terrível, e ele precisava da cura, e ele não encontrava a cura. Com certeza seus gastos também foram desprendidos ali para tratar da sua filha, e ele não estava encontrando solução. Mas com seus olhos e ouvidos ele estava vendo o grande Senhor Jesus Cristo, que estava realizando sinais, curas,
Ele com certeza viu deficientes andarem, paraplégicos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem. Ele começou a ver e ouvir e testificar o que o Senhor Jesus Cristo estava realizando e promovendo, e com certeza ele creu. Este sim é o Messias. Este é aquele ao qual o profeta Isaías profetizou em Isaías 61. Ele é o Filho de Deus. E ele resolveu deixar de lado toda essa questão da posição que ele exercia, da posição que ele tinha, do seu orgulho de como mestre, de homem importante nas funções sacerdotais, e ele vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, como aquele endemoniado, que não conhecia muita coisa, não conhecia nada, vivia opresso por aqueles demônios. Ele vai e se prostra em humilhação. O apóstolo Pedro nos ensina muito bem isso. Não é à toa que Marcos, o evangelista, ele escreveu o seu evangelho com base nas narrativas do apóstolo Pedro. E Pedro sabia muito bem como alcançar a bênção do Senhor, como alcançar aquilo que o Senhor agrada verdadeiramente, quando nós nos humilhamos diante da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele nos exalte. Veja que com a quebra, deixando o seu orgulho de lado, Jairo enfrenta a multidão, e com certeza, dentre tantas pessoas ali mal cheirosas, pobres, pessoas humildes, chega aquele homem muito bem vestido e vai criando o caminho ali, a trilha no meio da multidão, e chega diante do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo vê destaque na vida dele, pois ele se prostra aos seus pés, reconhece que ele é o Filho de Deus. Bem assim, o Senhor requer de cada um de nós que nós deixemos de lado o nosso orgulho, que nós reconheçamos as nossas misérias, que nós reconheçamos que os demônios atuaram em certas áreas da nossa vida, e muitas vezes lá no passado fez algumas armadilhas para a nossa vida. Nós temos que nos humilhar, reconhecendo que não podemos trazer soluções para esses problemas causados. Para a posição que nos causa orgulho, temos que descer. Se quisermos alcançar algo diante de Deus, nós temos que adorar. Para isso é necessário se humilhar. Para isso é necessário reconhecer os nossos pecados, a nossa miséria e a nossa incompetência e impossibilidade de trazer solução aos nossos problemas. O Senhor Jesus Cristo trouxe a solução para Jairo. Veja no verso 23. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos para que seja curada e viva. Note que ele rogou igualzinho, lá no verso 5:10, igual aquele endemoniado gadareno. Ele rogou, ele clamou ao Senhor como aquele endemoniado. Veja que os homens, independente dos seus problemas, podemos mensurar, né? Eu acredito que o problema daquele endemoniado era muito maior do que o problema de Jairo, né? Mas veja aqui que ambos chegam diante do Senhor e rogam. Até mesmo os demônios rogam, né? Mestre, não, ó filho, o santo do Altíssimo, não nos mande para o Tártaro, não nos mande para as cadeias da escuridão, manda-nos, envia-nos para os portos. Até os demônios clamam e suplicam diante do Criador, do Filho de Deus. Veja que ele rogava com insistência e clamava: tem misericórdia. Imagine o nível de amor que esse pai sentia pela sua filhinha. Veja que ele fala: rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos. Ele viu muitas vezes o Senhor Jesus Cristo impondo as mãos, e com seu poder sobrenatural, as enfermidades e os demônios serem expelidos. Os demônios que causavam a doença física e os demônios que causavam doenças espirituais também serem expelidos. E as pessoas eram curadas. E ele disse: esse é o médico dos médicos, é o Filho de Deus, é aquele que faz a ferida e tem poder para ligá-la. Ele foi associando as profecias. O Filho do Deus Altíssimo que gera a saúde. Ele foi buscar no médico dos médicos. Veja no verso 24, e Jesus foi com ele. Algo de maravilhoso, né? Às vezes algumas pessoas nos desestimulam a enfrentar a multidão, a enfrentarem os desafios, a enfrentarem um dia de chuva e irem até a casa do Senhor adorar o Senhor Jesus Cristo.
a buscar o Senhor Jesus Cristo, a se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. E ouvimos diversas frases, muitas vezes, de desestímulo, sem contar a questão do tempo. O que vai se passando muito tempo, algumas pessoas ficam desestimuladas. Já faz tanto tempo, é uma doença crônica, já faz tanto tempo que eu peço isso não se realiza, já faz tanto tempo. Irmãos, eu posso te dizer como historiador, a vida é a lei da semeadura. Palavras não são jogadas aleatoriamente ao vento. Imagine a palavra de Deus quando disse: haja luz e houve luz. O Senhor Jesus Cristo vai falar para a menina: Talita cumi, e a menina se levanta. Lázaro, sai para fora. O Deus que nós servimos tem poder para cumprir. Ele vela, o Espírito do Altíssimo vela a sua palavra para cumprir. O Senhor cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Nós temos que, em humilhação, em humildade, reconhecer o tempo de Deus ser exaltado nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Existiu uma multidão ali, uma multidão de pessoas com as suas demandas, com as suas dificuldades, pessoas que estavam com doença crônica, há quantos anos sofrendo, há quanto tempo enfrentando problemas. Quantos não queriam somente adorar mesmo, tocar nele, sentir a distribuição, a extensão da virtude nele, do Senhor, ser transmitida ao seu corpo para serem revigorados com o poder de Deus? Quantos não estavam ali com diversas dificuldades e ansiedades? Mas veja o destaque para este homem de alta posição sacerdotal: o Senhor foi com ele. Ou seja, não importa a sua posição, o Senhor está com você. O Senhor vai cumprir a palavra do Senhor Jesus na sua vida, porque Ele vai com você. Hoje, nessa manhã, se você invoca, se você enfrenta a multidão, se você está enfrentando os desafios, uma barreira para acordar, para ligar o YouTube e assistir, não importa o problema, o Senhor está com você. Ele vai até você, Ele caminha com você. Pastor Fernando, eu tenho um desafio essa semana, é algo dificílimo que eu tenho a realizar essa semana, a causa que eu tenho na justiça essa semana é algo complicado. O Senhor vai com você. E se a morte me acometer? O Senhor está com você até a morte. Que nos separará do amor de Cristo? Nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada. O Senhor está com você. Nem a morte pode te separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que algo interessante. Como eu disse, existia uma demanda de pessoas com as suas necessidades e ansiedades. Veja outro problemão aí, né? Vai fazendo a conta aí. Tinha um endemoniado, o endemoniado rogando, os espíritos demoníacos rogando, esses que já estão condenados à destruição eterna, não existe salvação para demônio, rogavam. Vem Jairo, mestre da sinagoga lá, rogar e clamar ao Senhor, e de repente tem uma mulher que não tem voz de acesso, né? Porque ela estava com uma doença que ela não poderia entrar em contato com as outras pessoas. Ela tinha uma hemorragia crônica. Hemorragia crônica, se os irmãos bem sabem que a palavra crônica é uma doença que se arrasta ao longo dos anos, do tempo. É algo terrível. Conta-se aí, Marcos faz questão de descrever o quanto ela gastou com os médicos. Talvez seja uma pessoa até de posição social elevada, porque tinha acesso aos médicos, né? Se aquela grande multidão estava atrás do médico, dos médicos, é porque não tinha acesso aos médicos, mas essa mulher tinha. E ela gastou tudo que ela possuía. E os médicos já estavam ali, passa o caso para outro, e passando para outro, e ninguém trazia solução. Os honorários que esses médicos aí estavam empobrecendo aquela mulher. E algo terrível, ela não podia entrar em contato com os homens, porque segundo a lei de Moisés, uma mulher que continha problemas como essa, ou até mesmo a mulher no seu período de fluxo menstrual, não poderia entrar em contato, ficaria impura. Então imagine que essa mulher estava impedida de frutificar, de gerar filhos. Imagine o grau de anemia que essa mulher tinha, né? Anemia, é um negócio terrível que quando eu não vou me aprofundar muito aqui, mas é uma mulher que sofria de anemia espiritual. Às vezes os crentes estão passando o mesmo problema semelhante, mesmo que sejam homens e não tenham o costume de mulheres, às vezes passam por esse problema de anemia espiritual, né? E algo terrível, a anemia gera fraqueza, a fraqueza gera desmotivação para realizar feitos.
A pessoa não consegue multiplicar, não consegue produzir, não consegue construir, algo terrível. Mas essa mulher encontrou força. E quando essa mulher encontrou força, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu acerca dos feitos. Ela ouviu acerca do que o Senhor Jesus Cristo estava realizando ali naquela região. Se o mestre vai vir para essa região, eu vou para as cabeças. Eu vou tocar nesse mestre. Porque eu creio que se a sombra dele cura, eu ouvi aí que a sombra dele cura. Olha, tão somente se eu tocar no manto, na roupa dele, eu serei curada. Então veja que essa mulher, ela enfrenta a multidão, ela enfrenta os desafios, e ela vai ali tentando, sendo empurrada, tomando cotovelada, né? As pessoas na hora de receberem a bênção ficam um tanto que egoísta, né? Uma multidão de povo de Deus, né? Olha, multidão de povo de Deus, né? Às vezes você recebe uma cotovelada de um crente, né? É uma cotovelada de um crente, né? Porque os crentes são egoístas, né? No meio neopentecostal se desenvolve muito mensagens, né? Tome, seja usado diante de Deus. Alguns crentes ficam um pouco egoístas, né? Mas nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Nós não estamos criando aqui crente casca de ovo. Nós estamos criando aqui crente casca grossa, que enfrenta os desafios e desenvolve, busca e cresce diante do Senhor. Então veja que essa mulher, ela enfrenta o desafio, enfrenta as cláusulas da lei que a impossibilitavam. Você não pode ficar em contato com o homem, você é impura, você tem que ficar na exclusão, distante das pessoas. Verso 28, pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal, no verso 29. Veja algo interessante no que diz respeito a este que foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Note que o Senhor Jesus Cristo está indo de encontro à casa do Jairo, mas ele sente que no meio do caminho alguém tocou nele com muita fé. No meio do caminho alguém tocou em Jesus com muita fé. Ela tocou nele? Não, tocou na roupa, né? O Espírito que estava sobre o Senhor Jesus Cristo identificava. Veio alguém aqui com um nível elevado de fé, crendo no poder que está em ti. E isso é revelado ao Senhor Jesus Cristo. Pois de mim saiu virtude. E o Senhor Jesus Cristo retorna atrás e busca quem saber. Aí os discípulos, mestre, por que te preocupas com isso? Tem tanta gente até mesmo acotovelando o Senhor aí, tentando tocar, né? Às vezes as pessoas que estão ao redor tentam nivelar todos com a mesma fé. Não, todos não são iguais, porque, como eu disse, se há um local onde tem bênção, revelação, cura, a gente vai ver um grupo de pessoas que não quer compromisso com Deus, não quer exercer cargo na igreja, só quer a solução do seu problema, quer ser curada, quer dar uma virada, uma guinada na vida, enriquecer. Tem um grupo de pessoas que são assim, nem todos têm a mesma motivação, mas aquela mulher, Deus tinha um propósito. Aquela mulher tinha uma intenção que foi sondada. Por isso que o evangelista Marcos faz questão de destacar o que o Senhor Jesus Cristo percebeu naquele momento. Que aquela mulher tocou com um nível de fé elevadíssimo em distinção àquelas outras pessoas. Veja no verso 32, mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, se prostrou diante dele e contou-lhe toda a verdade. Notou aí mais uma vez, ó? Se prostrou diante do Senhor, recebeu a cura e se prostrou em agradecimento, em reconhecimento que o Senhor havia curado. Está dando para você perceber as palavras que eu estou destacando? O Senhor Jesus Cristo indo de encontro a uma região que somente um se salvou e nega o rogo daquele homem que queria ser missionário, que foi liberto da legião. Veja que o Senhor assim atendeu o rogo dos demônios, pode entrar nos porcos para mostrar o nível de destruição que os demônios causam nos porcos.
Veja que o Senhor Jesus Cristo atendeu o rogo, o clamar do Jairo e vai com ele. Veja aqui que essa mulher, ao contrário deles, ela vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo como Jairo, recebe a cura e aqui ela se prostra e adora ao Senhor Jesus Cristo. Reconhece: o Senhor me curou, o Senhor ministrou a cura sobre a minha vida. Ela se prostrou diante do Senhor. É essa atitude, né? Reconhecer com alegria, reconhecer que o Senhor é aquele que nos cura. É o Senhor o nosso herói anônimo todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós. Veja no verso 34, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Veja como ele trata aqui essa mulher como filha. Não havia exclusão, não havia discriminação. Pois muitos poderiam dizer: ele transgrediu a lei, tocou numa mulher impura, ou deixou que uma mulher impura o tocasse. Veja como o Senhor Jesus Cristo chama ela de filha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o menino que nos nasceu, o filho se nos deu. Seu nome será Deus forte, Pai da eternidade. O Senhor Jesus Cristo é Deus, é Pai, é menino ao mesmo tempo. Ele é tudo em nossas vidas. Isso é Trindade. É mistério da doutrina da Trindade. Chamou a mulher de filha. Ou seja, é o próprio Deus na pessoa do príncipe eterno, chamando aquela mulher de serva e filha. O Senhor te salvou. Fique em paz, fica livre desta enfermidade. Enfermidades físicas, emocionais e espirituais estão sendo demonstradas aqui nesse capítulo 5, que são pífias, muito ínfimas, diante do poder infinito e sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Veja que agora retorna ao caso do Jairo. Imagine a ansiedade do Jairo. Ai, que demora! Quanta gente nessa fila! Quanta gente no caminho! Eu acho que o Senhor Jesus Cristo vai encontrar no meio do caminho mais umas 70 pessoas. Não vai dar tempo, minha filha vai morrer. Está tudo no controle. O Senhor Jesus Cristo já sabia de toda a agenda que ele haveria de efetuar pela revelação do Altíssimo. Nosso Deus habita na eternidade. Quando ele fala que vai efetuar a salvação em nossas vidas, ele vai cumprir. E ele tem poder para cumprir e realizar. Veja no caso de Davi, quantas vezes eu já não usei o exemplo da história de Davi, quando o Senhor Jesus Cristo chama, quando o Senhor Deus chama Davi, tira ele de trás lá do comando das ovelhas, dos cuidados das ovelhas, dos rebanhos, e fala que ele vai ser rei. Quem tentou impedir? Os agentes do mal. Saul tentou impedir, tantos guerreiros filisteus tentaram impedir o plano de Deus, mas conseguiram? Em hipótese alguma, não conseguiram impedir que o projeto de Deus se consolidasse e Davi se tornou rei. Andou foragido dentro de cavernas, sendo perseguido, o Senhor o consolidou como rei. Nada